única coisa que eu percebi aqui, por sinal pra vocês verem. Não sei se é pouco, será que é pouco? Eu dei 7 meses de embalagem correta da produção. Oi, gente, bem-vindos ao canal Embaladagem. Eu sou Daniela, trabalho há mais de 7 anos com desenvolvimento de embalagens, mais especificamente nos últimos anos com embalagens para cosméticos, e este canal é focado em reviews técnicos de embalagens de cosméticos. Aqui falamos de skincare, maquiagem, perfumaria, personal care. Hoje, especificamente, o produto não vai ser uma surpresa pra mim. Vai ser a primeira vez que eu mesma me encarreguei de comprar o produto. Eu sei qual produto é, porque normalmente eu sou abordada de surpresa, até pra não ser enviesada nas minhas opiniões. Mas tem um produto que foi lançado recentemente, então passa pra cá minha sacolinha. Comprei esse item na Sephora, na Black Friday. Nada mais, nada menos do que o BT Ice da Bruna Tavares. E por que eu escolhi esse produto, gente? Primeiro porque ele tá hypado agora. Eu acho que, na verdade, eu até já perdi o hype, né? Eu gosto muito das embalagens da Bruna, no geral, assim. Eu acho que ela é bem criativa. Ela investe bastante nas embalagens dela. Então aqui a gente já consegue perceber que a embalagem secundária, que é o cartuchinho da Bruna, é super bem trabalhado. Aqui a gente tem vários detalhes que enriquecem a embalagem. Um deles é a questão da gramatura do cartucho. Quando eu falo gramatura, eu quero dizer que o cartucho ele é um cartucho que ele tem sustentação. Ele é um cartucho firme, ele não é aquele cartucho mole, sabe? Nada pior do que você pegar uma embalagem e ser aquele cartucho todo molenga, que já se desmonta sozinho só de você tocar na embalagem. Então, para mim, a questão da gramatura é uma questão que conta bastante. Quanto mais alta a gramatura do cartucho, também mais caro ele vai ser. Tem outras questões que influenciam, por exemplo, o uso de verniz, acabamentos especiais, como por exemplo hot stamping, cold stamping, que a gente tem aqui, impressão interna, e todos esses fatores a gente tem nesse cartucho. Além disso que eu falei, a gente consegue ver, né, a questão do verniz que eu falei, ela colocou um verniz localizado aqui, brilhante, só onde representa a ponteira, que é metálica, e aí para refletir aquele brilho metálico, ela colocou um acabamento brilhoso só aqui nessa parte da arte. Além disso, a gente também tem um berço acoplado nesse cartucho. Isso dá uma sustentação aqui para o produto ficar sempre na mesma posição dentro do visor. Se fosse um cartucho fechado, não teria problema o produto ficar solto aqui, balançando lá dentro, porque o consumidor não ia conseguir visualizar isso na gôndola. Mas, como nesse caso ela quis colocar esse visor aqui vazado, aí é bem interessante que ela coloque realmente esse berço para dar mais firmeza e posicionar realmente o produto aqui dentro. Então, todo mundo que pegar o produto vai ver ele quase sempre nessa posição, né? Mas ele pode também variar um pouquinho ali durante o transporte. Então eu achei muito legal, ela colocou vários atributos legais aqui dentro do cartucho, típico da Bruna, né? Fazer cartuchos bem feitos assim. Agora falando um pouco do frasco e da tampa. Esse produto ele tem a proposta, né, de ser um produto gelado, que traz esse sensorial de refrescância. Ela optou por algumas coisas aqui para trazer, para relembrar isso também na embalagem. A gente consegue ver que ele traz, né, esse aspecto meio fosco e a gente consegue a partir de duas formas diferentes. Então a gente pode trabalhar com uma texturização no molde, então fazer com que esse molde ele não tenha um acabamento liso, porque no momento ali do processo a peça plástica ela vai adquirir o formato do molde. Se o molde tiver um acabamento liso, ele vai ter um acabamento mais brilhante, no caso a peça vai ter um acabamento mais brilhante, e se ela tiver texturas, a peça também vai adquirir essa textura. E essa textura ela faz com que a luz refrate de uma forma diferente ali na peça, e aí por isso a gente enxerga a peça fosca. Mas a gente também consegue isso a partir de aditivos, são componentes que são adicionados ali à resina. Então, nesse caso aqui, eu acho que foi isso que foi feito, porque nem sempre a gente quer que o molde tenha essas texturas. Às vezes a gente quer que uma peça ou outra só tenha esse acabamento, então a gente pode trabalhar também com esse tipo de aditivo, que vai justamente fazer essa função, né? Pontos negativos desse tipo de acabamento é que a gente acaba enxergando muito mais a sujeira, a gordura, ela acaba impregnando muito mais e aparecendo muito mais esse tipo de peça fosca do que nas peças brilhantes. Então, a gente acaba percebendo um pouco mais quando o produto está sujo, e quando ele fica ali dentro de uma necessaire é muito fácil, né, de sujar, de encostar em outras maquiagens, ou até a própria mão da gente ali vira e mexe se maquiando, isso pode acontecer e o produto ele vai ficar bem aparente que tá sujo. Mas assim, né, maquiagem é isso. Na tampa,
ela optou por colocar esse acabamento, que é o acabamento de metalização. Essa metalização ela é feita a partir da deposição, né, de alguns metais aqui nessa peça plástica, na superfície, é só um acabamento superficial. Por isso a gente tem que ter um material adequado que seja compatível à metalização, porque tem alguns materiais que também não aceitam muito bem esse tipo de ancoragem aqui, né, da metalização. Isso é feito dentro de uma máquina, o produto já injetado, ele vai ser colocado no que a gente chama de jigs, né, justamente para segurar a peça. Então pensa que são, sei lá, 100 tampas por vez que são metalizadas. Então é um suporte para cada tampinha para ela ficar bem presa ali e passar por todo esse processo que é dentro de uma máquina, vai alta temperatura, pressão, enfim, adequados. E aí o metal ele vai se pregar aqui, vamos dizer assim, ele na superfície do polímero, do plástico. E aí a gente vai ter esse acabamento aqui. Esse acabamento, ele é um acabamento muito bonito, né? Eu sou fã da metalização, acho que agrega muito valor, muita percepção para o consumidor. Só que tem algumas coisas que me incomodam no acabamento metalizado, principalmente o fato dele sair muitas vezes durante o uso. Como eu falei, ela é superficial, então ela é super sensível. Durante transporte, durante fricção com outros produtos dentro da necessaire, ou até a própria gordura da sua mão, suor, etc., eles sensibilizam essa ancoragem e aí fazem com que fique mais suscetível a remover essa metalização mesmo. Então, muitas vezes a gente acaba vendo produtos como esse aqui que descasca a metalização e isso não é agradável. E isso, infelizmente, é uma coisa inerente, não tem o que a gente consiga fazer a não ser escolher materiais adequados, né, mas assim, mesmo assim, ainda é um acabamento sensível. Traz ali um brilho nos olhos, né? Você acha que o produto é mais caro, é mais bonito, é mais vistoso, e realmente é, mas tem essa questão aí do uso prolongado, que, no meu ponto de vista, também é uma coisa a se pensar, né? Vale a pena? Eu quero que meu produto seja visto assim a longo prazo, vamos dizer assim? Não sei. Mas normalmente eu gosto da metalização. Agora, uma coisa que me agradou bastante nessa embalagem, porque eu não vi no mercado nacional ainda uma ponteira metálica para gloss. Isso aqui é muito comum, gente, em mercado chinês. Então eu tô para quase afirmar. Eu sei quem fabrica essa embalagem, esse conjunto, tá? Mas a ponteira ela pode ser importada. E eu quase posso dizer que essa ponteira aqui ela tem cara de que vem da China, porque os chineses adoram essas coisas, principalmente para embalagem de região de área dos olhos. Então a gente vê muita ponteira, muito aplicador metálico para produto que vai aqui na região das olheiras, área dos olhos, justamente porque traz esse sensorial mais gelado e dizem que também diminui inchaço, etc, etc. Então, tem muita embalagem de fornecedor chinês que tem esse tipo de ponteira. O fornecedor dessa embalagem aqui, desse conjunto, ele é nacional, mas eu arrisco dizer que a ponteira ela é importada. Muito legal se for, porque né, ela foi atrás aí de algumas referências fora do Brasil para poder trazer esse sensorial diferente para a embalagem. Eu confesso que eu não usei ainda esse produto e como eu tô de gloss eu não vou usar ainda. Eu testei ele lá na Sephora, mas eu testei com um aplicador que não era esse, né, que era o tester, aquele descartável, então eu ainda não tive a oportunidade de usar e não vai ser agora. Gente, essas ponteirinhas metálicas, material gelado, que é a cara do produto dela, então assim, achei que casou super. A única coisa que eu percebi aqui, vou me aproximar pra vocês verem, essa parte aqui do aplicador, a gente chama de haste. E nessa parte a gente normalmente não quer que haja acúmulo de produto aqui. O que a gente quer é que o retentor, que é essa peça que fica aqui, acoplada ao frasco, a gente quer que ela faça o papel de puxar o que tá aqui na haste para na hora que a gente passar o produto ficar só aqui e não ficar aqui desperdiçado na haste. No vídeo que a Bruna fez, eu vi que ela orientou os consumidores a passarem a boca aqui, né? Tipo, para tirar o acúmulo de produto. Isso aqui normalmente seria considerado um erro de projeto. Por quê? A gente não quer que esse material fique acumulado na haste. E não é legal a gente ter que orientar o consumidor a passar a boca aqui para tirar o produto. Mas esse erro de projeto, ele está sendo compreensível no caso da Bruna, por quê? Porque ela colocou uma ponteira metálica. Para as ponteiras flocadas, é mais fácil que o retentor ele tenha, né, essa função ali de limpar a haste e trazer todo o produto que está ali na haste para a ponteira, porque a ponteira flocada ela é mais maleável, né? A gente consegue com que ela tenha ali uma certa retração na hora de passar pelo wiper, né? E na ponteira metálica a gente não tem isso. Então, para poder fazer com que essa ponteira metálica passasse no wiper, ela teve que deixar ele com um diâmetro um pouco maior e com isso ele não limpa tanto a haste.
E aí, não limpando a haste, a gente tem acúmulo de produto aqui, que fica, né, muito acúmulo de produto, inclusive aqui. Isso, na minha percepção, eu entendi o que os engenheiros de embalagem que fizeram isso aqui pensaram no momento, mas ainda assim, como consumidor, isso aqui me incomoda, né? E como também desenvolvedora de embalagens, eu acho que isso não é uma coisa tão legal, ficar tanto produto acumulado aqui, apesar de eu ter entendido por que que eles fizeram dessa forma. Então, assim, no geral, eu achei a embalagem bem bacana. É uma embalagem que traz o que ela quer trazer realmente com esse produto. Então, traz esse aspecto de gelado, traz um aspecto mais premium na embalagem, no cartucho, na tampa. É um produto de valor realmente, que você tem vontade de consumir. Mas essa questão do haste, né, com muito produto acumulado, me deixou incomodada. Então, assim, eu vou dar um 7,5 para essa embalagem. Não sei se é pouco, será que é pouco? Eu dei 7,5 pra embalagem furreca da Francine. A do Flowpack. Então, assim, por isso eu vou dar um 8 para essa embalagem, só por conta dessa questão da haste. Mas, enfim, não sei. Acho que pro consumidor talvez isso não seja um problema, né? Mas para mim me incomodou, apesar, como eu falei, apesar de eu ter entendido o racional por trás. E 8 também, porque essa embalagem aqui, ela não me parece uma embalagem tão exclusiva para Bruna, né? Então, provavelmente é uma embalagem aí que é standard do fornecedor. E ela só colocou ali o nome dela, enfim, a ponteira que ela queria, mas eu acho que essa embalagem ela não foi tão feita exclusivamente para Bruna, que é uma marca dela, né? Ela costuma fazer esse tipo de criação junto com os fornecedores, então eu acho que por isso também não é que perde ponto, porque não tem mal nenhum em usar uma embalagem standard, mas enfim, não deixa uma marca registrada tão dela. Eu trouxe aqui essa embalagem da Kiko para vocês verem também. Quando eu falo de embalagem exclusiva, é basicamente isso aqui. Isso aqui é Kiko Milano. Toda vez que você olha essa embalagem, você sabe que é da Kiko e o fornecedor desse frasco, dessa tampa, não pode fornecer para outra pessoa, a não ser para Kiko, porque é deles, né? Isso aqui é o que eu falo de exclusividade, que nesse caso aqui é uma embalagem muito mais padrão. Os fornecedores vendem para quem eles querem, não traz essa percepção ali de diferencial de mercado. E eu trouxe também essa embalagem, não foi só para falar bem ali da exclusividade da Kiko, mas foi para mostrar para vocês o papel real do retentor. Vocês estão vendo que tem um produto acumulado em decorrência, né, de ele estar aqui dentro. E aí, quando eu vou fazendo esse movimento de retirar a haste, o próprio retentor ele vai limpando e deixando ela sem produto nenhum. E o excesso de produto ele fica aqui na ponteira. É isso aqui que eu espero de uma embalagem de gloss, de batom, de enfim, qualquer coisa. Que a gente não tenha produto acumulado, né, na haste. Diferente do da Bruna, que vocês viram que ficou um excesso muito grande ali de produto ali na haste. Mas enfim, era isso, galera. Esse era o vídeo que eu queria trazer pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!